noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Amém, irmãos. Paz seja convosco. Ai, confesso que estava ali, já estava tendo um mal súbito. Porque quando a gente recebe uma oportunidade, é uma situação. Mas quando nós recebemos a oportunidade de estar aqui no culto, trazendo a palavra, o peso é maior. Então gostaria de iniciar com uma oração. Pai amado e glorioso, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, ó Deus. Me apresento diante de Ti e apresento essa igreja, Pai. Envia seus anjos aqui ao redor deste local, ó Deus amado, para que nada venha atrapalhar, Senhor, a palavra que será entregue a seus filhos, ó Deus. Que o Espírito Santo tenha liberdade para falar aqui nessa casa, Pai amado. Prepara os corações de cada um, Senhor, para receber a semente que é a palavra de Deus, para que floresça, Senhor, e saiam daqui, Senhor, para levar a sua palavra, Senhor, e jogar semente em outros corações, ó Deus amado e glorioso. Ó Pai, ajude-me, ó Pai, a entregar aquilo que o Senhor quer, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, acho que há uns dias atrás que a pastora estava pregando, a pastora Edileuza estava pregando, né, ministrando a palavra. E enquanto ela falava a respeito de obediência, Deus me trazia algo. Por que as pessoas não obedecem? O que acontece? Aí algumas perguntas Deus me deu, para que hoje eu fizesse essas perguntas a vocês, e a mim também. Quem é Deus para você? Pode ser. Então, quem é Deus para você? Você ama Deus? Você reconhece e aceita Deus como seu Pai? São perguntas assim tão básicas que às vezes a gente esquece de fazer. Se a sua resposta para essas perguntas foram que Deus é seu Pai, e sim para as outras duas, que você o ama e o reconhece como Pai, então lhe pergunto, é tão difícil, por que é tão difícil a gente obedecer a Deus? Por quê? Porque se Ele é o Pai soberano, nós deveríamos obedecer a sua palavra com facilidade, sem questionamento. Mas por que é tão difícil? Eu te respondo essa noite. Isso tem a ver com você enxerga Deus. De como é ou foi seu relacionamento com o seu Pai terreno. Você não se reconhece como filho de Deus, que tem parte na herança com Cristo, mas tem pensamentos e atitudes de servo. E servo não tem herança, tem deveres e salários. Filho tem herança e direitos. Não anda preocupado se irá faltar, pois sabe que é filho do rei. Então, muitas vezes, nós não conseguimos obedecer a Deus plenamente, sem dúvidas e sem restrições, porque nós vemos Ele como o nosso Pai terreno. Isso não é uma coisa consciente, isso não é uma coisa de propósito, isso não é algo que você faz porque você não quer obedecer. Mas a imagem que você tem do seu Pai, de como Ele foi com você, às vezes ausente, autoritário, permissivo, que tudo pode, um indiferente, que tanto faz quando você fez o bem ou o mal, que nunca elogia, mas quando você faz algo errado, ele vem te cobrar. Então você transfere essa imagem para Deus. Você acaba transferindo, é automático. Então é importante a figura masculina nas nossas vidas. Hoje é um culto de mulheres.
mulheres sábias, assim como diz Provérbios, que nós temos que ser sábias e não tolos, porque a sábia edifica a sua casa. Ela entende que ela está ali como auxiliadora, como um pilar, como uma base, como uma coluna, ajudando o seu marido com sabedoria a cumprir o papel que ele tem como pai. Porque é o pai que conduz o filho. É o pai, a criança observa o seu pai. Jesus observava José aqui na terra. E ele foi um carpinteiro, melhor do que José. E tantas as vezes ele se referiu a Deus como pai. Que ele fazia igual o seu pai fazia. Então, pai é referência espiritual. O pai que direciona a carreira que você vai ter. Ele é o teu espelho. Eu estava escutando uma ministração esses dias falando que quando a criança fala com o pai, ela fala olhando para o alto. Porque ele é a autoridade. Ele é o cabeça da casa. Porque muitas famílias estão sendo destruídas hoje. Porque o diabo está trabalhando tanto nessa área de divórcio. Porque até uma certa idade, cientificamente, é comprovado que a criança precisa da mãe, dos cuidados, do carinho, do afeto, do amor, do abraço. Até os, vamos dizer assim, até os 10, 11 anos. Após isso, o pai, tanto que na cultura judaica é assim, o pai vai conduzir, o pai vai ensinar, ele vai firmar a identidade de aquela menina é mulher, é menina, e o menino homem. Ele vai direcionar. E a criança muito é pelo observar e não por muito falar. Então eles observam como o homem trata a mulher, se realmente, como Cristo fala, tratar como igreja. Claro que a gente não chega aos pés de como, Cristo fez pela sua igreja, mas ele deixa um modelo para tratar com carinho, com respeito. E mesmo ele não estando ao lado da sua mulher, ele está honrando ela. E assim vice-versa. E o diabo tem o que feito? Destruir casamentos. Chega aos 8 anos, geralmente, o que acontece? O casal se separa. É a hora que o pai estaria mais presente, ele não está ali. E a mãe recebe toda a carga. E às vezes briga com esse pai, não dá autorização para ele estar ali presente. E entre outras coisas. Foi feita uma pesquisa em presídios, ou até mesmo um policial entrando em uma favela no Rio de Janeiro, ele faz entrevista com os rapazes. Ele fala, cadê seu pai? A maioria fala, não sei, nunca mais vi, me abandonou, não me registrou. Então, quais as opções que ele tem? De se tornar o homem da casa sem ter ao menos uma referência para isso. E aí, como a gente quer apresentar Deus para essas pessoas? Como você quer falar para ela, ame a Deus porque Ele te ama? Porque se ele só conheceu o abandono, a indiferença. Como que ele vai confiar nesse Deus se o pai dele abandonou? Na hora que ele mais precisava, na hora do seu sustento. Então não é uma coisa simples. E muitas das vezes a gente não consegue ter uma vida de filho de Deus, porque os medos que nos levaram a isso por conta de um relacionamento distorcido, nós ficamos com aquele pensamento de servo. Ah, vai faltar
com pensamento negativo. Não vou conseguir. Eu vou parar porque nada dá certo para mim mesmo. Não confia. Acha que Deus não vai fazer, por mais que você receba a promessa. Como que você vai confiar que o que Ele falou, Ele vai cumprir? Se aquele que falou que te amava não cumpriu. Infelizmente, hoje muitas mulheres pensam que a gente tem que ter igualdade, ser igual ao homem. Não, a gente não tem isso. Nós não somos biologicamente preparadas para isso, fisicamente e nem psicologicamente, para assumir o papel do homem. Mas muitas querem assumir a casa, mesmo o marido estando ao lado. E anula o papel do homem na casa. Eu que mando, eu que falo, eu dou a última palavra. Eu. É esse o modelo que Deus quer? Não. Porque o homem está lá para te proteger. Proteger suas crianças. Não para te anular. Não para falar que você não pode. Não que você não pode trabalhar. Não que você não pode crescer. Ou que você pode pregar. Ele está ali para te ajudar a poder desenvolver todas as outras coisas na casa e fora. E não ser você o peso todo da casa. Ter o peso da casa todo em você. Não é você que tem que resolver. Porque a mulher, ela vê amplo. Ela tem, que nem diz, né? Não vou lembrar o nome do pastor, mas ele fala que a gente tem fios emaranhados na cabeça, né? Tudo está ligado, tudo é uma coisa só. Para o homem não, ele é mais específico. Ele resolve as coisas com precisão. Amém, Deus. E eu vou pedir para que vocês abram a palavra em João 1. Do 10 ao 13. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Pai quis que nós fôssemos feitos filhos dele através de Jesus Cristo. E em Gálatas 4:1-7. Gálatas 4:1-7. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai, papaizinho.
Então é isso que Deus quer, que nós tenhamos um espírito voltado a Ele, chamar Ele de Abba Pai, papaizinho, como uma criança faz, que corre para o seu pai quando vê o perigo, que corre para o seu pai quando quer algo, que corre para os braços do pai, que quando está ali na beirada da piscina, o pai fala, pula, pode pular, ele pula sem medo. É como uma criança que Deus nos quer. Não para você ficar totalmente, não fazer nada. Porque nós temos que crescer espiritualmente. Mas quando nos dirigirmos a Deus, sejamos como criança, inocente, com o coração quebrantado diante dele. Humilde. Aleluia, Deus. E na Bíblia a gente vê vários exemplos de pais com seus filhos. Abraão foi um pai, a qual levou Isaac para ser sacrificado. Isaac subiu um menino e desceu um homem. Porque Abraão não poupou ele das dores, mas ele estava ali com ele, ao lado. Imagina um menino já perceber que ele seria sacrificado, porque ele deitou na mesa do sacrifício. Então Abraão não poupou seu filho, mas ele estava ali, caminhando junto. E Deus é conosco assim. Por mais que a gente passe em desertos, em vales, em ventanias, seja o que for, mas Ele está ali conosco, passando junto, nos ensinando. Nós não estamos só. Por mais das dificuldades que nós temos, o Pai está ali do lado. Como também Jacó e José. José viu seu pai, o comportamento dele, e ele transferiu para quando ele foi governador. Quando ele esteve em perigo, que a mulher de Potifar quis pegar ele, ele lembrou que o seu pai pagou 7 anos para, vamos dizer, 14 anos pela sua mãe. Então, como que ele ia pegar uma mulher que não era dele? Então, isso são exemplos. E quando fala aqui que o menino estava com curadores, quer dizer, alguém estava ensinando, alguém estava instruindo ali. Então, a todo tempo, a gente deve instruir nossos filhos. Mesmo que nós trabalhamos, ele nos vê, ele nos enxerga. Você não precisa falar muito, mas ele vê a sua atitude. De como você vê, de como você faz. E você é observado o tempo todo. Não só por Deus, mas pelos pequeninos. Educar é muito difícil, porque é constante. Por que a gente vem na casa do Senhor? Para ser instruído. A palavra é instrução. E a cada dia vocês comem um pouquinho da palavra. A cada dia Deus derrama um pouquinho, abre a sua visão, abre os seus ouvidos para o entendimento da palavra. Para que a gente consiga exercer a palavra de Deus por onde nós formos. Sejamos luz aonde nós estivermos. Porque Deus também não poupou o seu filho. Ele não poupou, Ele nos entregou por amor de nós. E assim fala em João 3,16. Aleluia, Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no
no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então Deus enviou aquele que era para nos salvar, aquele que nos salva, que nos resgata, que transforma a nossa vida. Ele enviou. Ele não poupou o seu filho, como fez com Isaac, mas ele entregou o sacrifício para resgatar nós. E a cada dia essa palavra tem que estar bem presente nas nossas vidas, para que a gente possa transmitir a outras pessoas. Porque cada vez mais está chegando o tempo do fim. Cada vez mais Jesus vem levar a sua igreja. Às vezes de forma individual ou completa. Mas Ele vem. Porque Deus é fiel e Ele promete o que Ele cumpre o que promete. Ele não falha. Ele não falha. Jamais falhou. Mesmo o seu filho lá, clamando Ele na cruz, Ele cumpriu o que tinha que ser cumprido. Porque Jesus estava com nossos pecados nas costas. Ele estava nos representando ali. Nós não precisamos passar por isso, porque Ele passou por nós. E muitos reclamam ou não querem ou não aceitam. Muitos não querem nem o chamado, porque acham que é muito sacrificante. Você ouvir a palavra de Deus, exercer a palavra de Deus, obedecer o que Deus pede, reconhecê-lo como Pai. E Deus, Ele é um Pai completo. O amor dele é incondicional. Ele é cuidado, sustento e proteção. Ele é disciplina. Ele é perdão inabalável. Ele esquece e joga o seu pecado no fundo do mar e esquece. Ele te perdoa. Muitos acham que não é digno do perdão do Senhor e não volta para a casa de Deus. Mas Ele é Pai, como aquele pai do filho pródigo que recebeu. Mesmo os filhos dele achando que era um servo e tendo um comportamento de servo, o pai o recebeu como filho, com honra. Porque quando tudo acabou e o filho voltou, ele falou: Pai, eu vou te servir. Mas o pai não queria um servo, ele queria um filho. E muitos não voltam para a casa de Deus porque ficam se condenando, ao invés de chegar aos pés do Senhor e pedir: Pai, me perdoa, me receba de volta como filho. Nós não estamos aqui para ser juízes, mas para abraçar e para receber aqueles de volta que estão perdidos por aí, que conheceram a palavra e não voltaram porque algum dia alguém apontou e falou: você não é digno, mesmo sem palavras. E não é isso que a igreja é. Se você é filho, se você é discípulo do Senhor, se você aprendeu algo com Jesus, é amar as pessoas, é recebê-los, acolhê-los, ensiná-los e enviá-los. E não apontar o dedo os defeitos, porque não cabe a nós. Porque todos têm. Todos os dias nós pecamos e devemos pedir perdão a Deus. Até aqui. Eu agradeço a oportunidade. Eu escrevi muitas coisas, mas a maioria não foi dita. Porque não somos nós. O Espírito traz conforme a igreja precisa. Lembre-se, você é filho amado do Senhor. Um filho muito amado, abraçado, que pode deitar no colo do seu pai.
Chorar nos seus pés e entregar as coisas mais preciosas, porque Ele quer escutar a tua voz. Ele quer escutar o teu clamor. Não é da pastora, não é de ninguém, mas é o teu como filho. Ele quer saber das coisas mais íntimas que você pensa, mesmo Ele sabendo o que você pensa antes mesmo sair da tua boca. Mas Ele quer escutar a tua voz, o teu clamor, o teu choro, e te abraçar como nunca você foi abraçado. Oh, Deus amado e glorioso, que o seu Espírito abrace a cada um de forma particular nessa noite, ó Deus. E a quem escutar depois dessa live, ó Deus amado e glorioso. Tu és tremendo, Tu és poderoso, Senhor. Mas Tu é um Pai amoroso, cuidadoso, que nada falta. Porque o Senhor cuida também dos passarinhos e não deixa faltar o alimento. Como que o Senhor iria deixar faltar o alimento para nós? O Senhor é socorro bem presente, acolhedor. Pai, cuida de cada um essa noite, ó Deus. A Ti eu agradeço pelo amor que o Senhor tem, incomparável, porque nada separa desse amor. Nada. O Senhor é um Pai que também corrige, mas é para quê? O Senhor ama esse filho. O Senhor não é indiferente. O Senhor o ama e quer que ele cresça e prevaleça e tenha ousadia de falar do teu amor aonde ele for, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Eu passo para a pastora. Louvado seja Deus, né, irmãos? Agradeço a Deus pela vida da irmã Luana. Que Deus continue abençoando a sua vida cada dia mais. Amém, igreja? Porque o Senhor, cada dia, Ele tem uma palavra para nos ensinar. Cada dia Ele ensina nós um pouquinho. Nós não sabemos tudo. Cada dia nós aprendemos com Deus. Mas que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Terça-feira é o círculo de oração. Quarta-feira é a oração que nós estamos fazendo de 12 dias. Nós já vamos